também nessa noite, Jairo, um pai à procura de um milagre. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do 21 até o 43, em nome de Jesus. Com a sua Bíblia aberta, já se você puder abrir tua Bíblia. E você que não pode, caso esteja dirigindo, apenas ouça aquilo que Deus irá ministrar ao nosso coração nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versos 21 ao verso 43, assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permiti que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Essa palavra, tenho certeza que essa palavra vai falar ao teu coração nessa noite, assim como falou muito comigo também. Quando eu preparava essa mensagem, falava com Deus, e eu estou trazendo algumas situações no meu coração, situações que eu ouvi, situações que me contaram de testemunhos, de pessoas que precisavam de um milagre, precisavam de algo que o homem não podia fazer. Ouvi muitas histórias durante todo o meu ministério, e situações essas que renovam a nossa fé, e que faz a gente a cada dia crer mais e mais no poder que há nesse Deus que nós servimos. Lembrando um pouquinho da história de Jairo, segundo o texto que lemos, Jairo era um chefe na sinagoga, era um homem de prestígio, era uma autoridade religiosa. E se você vai se lembrar agora, que nesse período da história, os líderes religiosos, eles estavam com muito ciúme do ministério de Jesus, e eles tramavam, procuravam situações para
fazer com que Jesus caísse, para que Jesus fosse envergonhado, para que tirasse a credibilidade que havia sobre Jesus, porque o texto que nós lemos aqui fala que uma grande multidão vai seguir Jesus, comprimindo, apertando ele. E eu imagino eu me transportando para a história que onde Jesus vai andando, ele vai caminhando, né? O texto falou sobre isso também, sobre a fama de Jesus, que onde Jesus vai passando, o milagre vem acompanhando ele. O milagre vem acompanhando Jesus. Onde ele vai passando, onde existe a morte, vai havendo vida. Onde ele vai passando e existem os paralíticos, vai havendo os mudos, os cegos, os loucos, os endemoniados. Onde Jesus vai passando, o sobrenatural vai acontecendo. Porque nós estamos falando aqui do Filho de Deus, daquele homem que toda a humanidade aguardava. Ele vai passando e o milagre, o sobrenatural vai acontecendo, e junto disso, ainda que não era a intenção de Jesus, vai se criando uma fama. Onde Jesus vai passando, o milagre vai acontecendo naqueles vilarejos, naqueles arraiais, né, onde Jesus vai passando, a transformação, a mudança. O arraial vai passando, ficando em alvoroço, porque Jesus vai curando, vai transformando, os mortos voltam à vida. E é impossível isso não se tornar algo público. Impossível. E isso vai gerando ciúme nos líderes religiosos. E Jairo era um líder religioso. E essa atitude de Jairo, ele ir, né, em busca e atrás de Jesus, Jairo, ele está dizendo, está passando uma informação para as pessoas. Jairo está dizendo, olha, eu quero muito que a minha filha viva. E ele, ao se posicionar atrás de Jesus, ele está dizendo muitas questões. Primeira coisa que Jairo está dizendo para todas as pessoas, olha, eu não me importo com mais nada. Eu não me importo com o que os líderes religiosos vão pensar. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer, porque a minha filha, ela está enferma. A minha filha está à beira da morte e eu não quero que ela morra, eu quero que ela viva. Para Jairo, isso era mais importante naquele momento. E Jairo deixa de lado tudo que estava no seu coração. Creio eu que a sua reputação, a sua credibilidade diante das pessoas, os chefes religiosos. Jairo, ele deixa tudo isso de lado. Ele esquece tudo isso porque estava em jogo a vida da sua própria filha. E é interessante que quando ele chega diante de Jesus, ele fala para Jesus, olha, minha filhinha. Ou seja, ele fala da sua filha de uma maneira carinhosa, de uma maneira especial, dizendo, olha, minha filhinha está enferma, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela viva. Ou seja, ao afirmar isso, Jairo estava dizendo, olha, minha filha está correndo um risco de morte. Para a gente entender a real situação que Jairo está levando para Jesus. Eu creio, meus queridos, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite, que Jairo deve ter tentado de todas as situações possíveis. Tudo aquilo que ele poderia ter procurado para tentar salvar a tua filha, eu creio que Jairo deve ter feito. De tudo. Imagino eu que Jesus era a última coisa para Jairo buscar. A última situação que Jairo iria fazer seria ir ao encontro de Jesus. Porque ele estaria comprando uma briga com os chefes religiosos. Era a última situação. Jesus, ao declarar isso, Jairo estava dizendo que Jesus era a sua última esperança. Jairo, ao ir em encontro de Jesus, estava dizendo, Senhor, somente o Senhor pode mudar a minha vida. Somente o Senhor pode mudar a minha situação. Somente o Senhor pode curar a minha filha. A minha esperança está em Ti, Senhor. Jairo estava declarando isso, que somente Jesus poderia mudar aquela situação. Ao ir ao encontro de Jesus, Jairo estava dizendo, Senhor, Tu és a minha única esperança neste momento. Eu quero dizer para você nessa noite que se encontra, quem sabe numa situação diferente de Jairo, de repente numa situação de enfermidade, mas um outro tipo de situação, que ninguém pode fazer nada por você, que ninguém pode mudar essa situação que você vive hoje, mas eu quero dizer para você que Jesus é a nossa única esperança. Que aquilo que o homem não pode fazer por você,
Jesus pode. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa cidadela, é a nossa fortaleza. Jesus é a nossa esperança de dias melhores. Aquilo que o homem não tem o poder para fazer, Jesus pode fazer. Pode ter se esgotado os recursos do homem, os recursos da humanidade, mas eu quero dizer para você que os recursos do céu jamais se acabam. Porque os recursos do céu são inesgotáveis. Jesus é o Filho de Deus. Jairo, ele vai em busca do Filho de Deus. Ele fala: Senhor, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode mudar a minha vida. Ninguém pode mudar essa situação que eu me encontro hoje. Mas o Senhor pode. Eu quero dizer para você nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus pode mudar a sua história. Quero dizer para você que o homem, que ninguém tem o poder de decretar o final da sua história. Ninguém. Creio eu, meu querido, e a Bíblia nos afirma isso, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não cai. Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus tem o universo na palma das suas mãos. A Bíblia nos diz que antes do nada existir, do nada, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Ele é o Deus que antes do nada existir, ele já existia. E ele tem um controle de todas as coisas. Tem um controle da sua vida. Tem um controle da sua história. Quando você ainda estava, não era um ser ainda sendo formado no ventre da sua mãe, todos os seus dias estavam na palma da sua mão, diz a sua palavra. Ou seja, ele sabe como está a sua vida. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe como é que você se encontra nessa noite. E eu quero dizer para você que o que você precisa fazer nessa noite, assim como Jairo, esse chefe religioso, é você ir em busca de Jesus, ir atrás dele e dizer para ele: Senhor, Tu és a minha esperança. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha cidadela. Eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor tem o poder de mudar essa situação que eu estou vivendo hoje, de mudar esse quadro que o homem diz que não tem jeito. O Senhor tem o poder de mudar isso, que você creia nisso, assim como Jairo creu. Jesus era a única esperança de Jairo. Eu creio. Quem sabe nessa noite também Jesus é sua única esperança. Você que já buscou recursos, já tentou de todas as coisas e nada se resolveu. Quero dizer para você nessa noite, busque Jesus assim como Jairo buscou. Creia nele. Creia que ele pode mudar esse quadro, pode mudar essa situação que você se encontra nessa noite, que ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar isso. Pode. O texto diz que Jairo chama Jesus: vem, impõe a mão sobre ela para que ela viva. E o texto vai nos dizer que Jesus foi com ele. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós convidamos Jesus para ir conosco, ele vai conosco. Quando você fala para ele: Senhor, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso mudar. Vem comigo, Senhor, me ajuda a fazer isso. Ele vai com você. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ele está do teu lado. Está do teu lado. Quando você não tem forças para caminhar, ainda que você não sinta e não veja, ele te carrega nos braços. Quando você chora, abre o teu coração, ele está do teu lado, te abraçando, ainda que você não sinta o seu abraço, ele está do teu lado, prostrado ali junto com você, chorando. Você está chorando, ele está cuidando das suas lágrimas, está sarando as suas feridas, está cuidando de você, está movendo a sua vida, está fazendo o impossível acontecer. Quando você chama, ele vem. E eu, quando olho para Jesus, eu imagino, meu querido, um pai que quer mudar a vida de um filho, quer ajudar o teu filho, mas primeiro ele espera que o filho dê o primeiro passo e fala: pai, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Você imagina isso? É de emocionar. Sabe por que é de emocionar? Porque quando eu olho para Jesus, eu não olho para um pai que está no céu, distante, que eu não tenho acesso a ele, não. Quando eu digo essas palavras, paizinho querido, eu imagino Jesus aqui do meu lado, Jesus aí do teu lado. A palavra de Deus vai dizer que o nome dele seria Emanuel. O Emanuel quer dizer Deus conosco.
É Deus do teu lado, é Jesus na sua casa, é Jesus no seu trabalho, é Jesus no seu leito de hospital onde você se encontra, é Jesus onde quer que você se encontre, você chamar por esse nome e ter a certeza que Ele vai estar lá do seu lado. É o Deus conosco, o Deus presente, o Deus Emanuel do teu lado. Não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis da nossa vida que nós enfrentamos. Quando a gente abre o nosso coração e fala: Senhor, eu não posso, Pai, me ajuda. Ele está sempre disposto a nos ajudar. E o texto diz que Jairo chama ele: vem comigo, Senhor. Vem comigo, Senhor. Coloca a sua mão sobre ela. Se o Senhor colocar a sua mão sobre ela, ela vai ser curada, ela vai viver, vai sobreviver a isso. Ao dizer isso também, Jairo estava dizendo uma outra situação. Jairo estava reconhecendo que em Jesus havia poder. Jairo estava reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus à terra para poder curar toda a humanidade, para nos restaurar, para poder ligar novamente uma aliança, refazer uma aliança que havia sido quebrada. Quando o Senhor Deus envia Jesus Cristo na terra, era para restaurar essa aliança. Ao dizer isso, Jairo estava reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, que em Jesus havia poder para curar a sua filha. E o texto diz que Jesus foi com Jairo. Ele vai com Jairo. E no meio do caminho, eu imagino Jairo caminhando com Jesus, Jairo alegre, o seu coração alegre caminhando com Jesus. Jesus está indo na minha casa. Ele vai colocar as suas mãos sobre a minha filha, e a minha filhinha tão querida, tão amada, vai ser curada, vai sobreviver. Só que no meio do caminho, eu fiz questão de ler essa história, no meio do caminho, o texto vai dizer pra gente que Jesus se encontra com uma outra mulher. O texto vai dizendo que Jesus vai passando e uma mulher que havia de uma hemorragia 12 anos. 12 anos. Aquela mulher havia sofrendo. Se você prestou atenção na mensagem como nós lemos, você vai perceber que a filha de Jairo tinha 12 anos e que essa mulher do fluxo de sangue também tinha 12 anos. O que isso quer dizer, pastor? Que quando aquela menina nasceu, a filha de Jairo nasceu, aquela mulher já estava enferma. E essa mulher não tinha uma enfermidade qualquer. 12 anos afastada de todas as pessoas. 12 anos num local chamado Arraial das Impuras. 12 anos sendo discriminada. 12 anos vivendo de um flagelo. 12 anos sendo esquecida por todas as pessoas. 12 anos sem poder tocar em ninguém. 12 anos sem poder que ninguém tocasse naquela mulher. 12 anos sem receber um abraço de ninguém. 12 anos esquecida, sofrendo. O texto diz que essa mulher está sangrando. Hoje em dia nós vemos muita campanha sobre doação de sangue. E a campanha sempre diz: doe sangue, doe vida. Porque o sangue representa a vida. Então quando eu olho para essa mulher do fluxo de sangue, eu vejo uma mulher que está perdendo a sua vida. Uma mulher que 12 anos está vendo a sua vida acabar, de pouquinho a pouquinho. 12 anos morrendo bem devagarinho, sozinha, no arraial das mulheres chamadas impuras. E essa mulher, creio que em algum momento, ela ouve falar de Jesus, desse Jesus que cura, que transforma, que liberta. E este Jesus vai passando e vai entrando na cidade. E essa mulher, então, querendo viver. O texto vai dizer pra gente que essa mulher, ela coloca algo no seu coração, dizendo: se eu apenas conseguir tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Olha que coisa tremenda, queridos. E aí eu imagino Jesus indo com Jairo, e agora eles vão passando, entrando na cidade, e essa mulher agora ela vê em Jesus, assim como Jairo, a sua única esperança. O texto diz para nós que essa mulher gastou tudo quanto ela possuía, e além de não melhorar nada, ela ia piorando. Assim como Jairo, Jesus era a única solução para essa mulher também. Era a esperança de vida para essa mulher. Jesus era a única esperança de cura para a filha de Jairo e para essa mulher do fluxo de sangue. A única.
Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Talvez Jesus seja a sua única esperança, já procurou solução em todas as coisas. Já buscou resposta em todas as coisas, você não sabe mais o que fazer. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é a sua única esperança. Ele pode mudar a sua situação, basta apenas você crer. Assim como Jairo, assim como essa mulher do fluxo de sangue. Olha a fé dessa mulher, ela diz, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E o texto diz que Jesus vai passando e uma grande multidão ia com ele. Eu imagino na dificuldade dessa mulher de chegar diante de Jesus. Quando o texto fala de multidão, meu querido, era muita gente. Era muita gente. Olha quantas barreiras essa mulher teve que vencer, meu querido. Quantas dificuldades. Talvez você olhe à sua volta, as circunstâncias e fale, não dá, é difícil. Eu quero dizer para você que você precisa romper as barreiras, assim como essa mulher. Qual barreira, pastor? Essa mulher tinha a barreira que ela não poderia entrar na cidade. Se ela entrava na cidade, ela poderia ser apedrejada e morta. Mas aquela mulher, ela sabia o que ela queria viver. Ela disse, não tem importância. Eu posso até ser apedrejado, eu posso até morrer, mas eu vou tentar, eu vou em busca de Jesus, eu vou tocar nas suas vestes, eu vou pelo menos tentar tocar nas vestes dele. Quero dizer algo para você nessa noite. Dê uma chance para você mesmo, assim como essa mulher. Dê uma chance para você mesmo. Você que ainda não teve encontro com Cristo, dê uma chance para você mesmo. Onde quer que você se encontre agora, erga suas mãos, coloque a tua mão no teu coração e fala, Jesus, eu quero. Eu quero esse Jesus que o pastor está ministrando. Esse Jesus que levou cura para a filha de Jairo. Esse Jesus que levou cura para essa mulher que estava enferma. Eu quero. Eu quero. Eu tenho certeza que ele vai mudar a sua história. Uma outra situação que eu quero compartilhar com você sobre essa mulher é que ela não teve vergonha. Não teve vergonha. Às vezes, nós somos impedidos de alcançar o milagre porque às vezes nós temos vergonha do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer sobre nós. Eu não posso ir para a igreja, eu não posso aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, sabe por quê? O que a minha família vai pensar? Eu quero dizer para você nessa noite, olha, faça como essa mulher. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Não se preocupe. Vai em busca do seu milagre. Vai em busca daquilo que você precisa nessa noite, assim como o Jairo também. Jairo tinha muitas situações a perder a sua posição social. Mas Jairo disse, olha, eu abro mão de tudo. Eu abro mão da minha posição social. Eu abro mão daquilo que as pessoas vão pensar. Eu abro mão de todas as coisas. Porque eu preciso de um milagre. Aquela mulher disse, eu abro mão de tudo que eu penso, de tudo que as pessoas pensam. Eu vou em busca de Jesus, sabe por quê? Eu preciso de um milagre. E somente Jesus pode mudar a minha vida. E ele mudou a vida daquela mulher. Mudou a sua história. Uma outra situação que eu quero compartilhar com você nessa noite é que enquanto você não aprender a conviver com a vitória dos outros, com o milagre dos outros, você não vai ser abençoado. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Tenta imaginar comigo. Vamos olhar para Jairo novamente. Jairo, ele vai atrás de Jesus, convida Jesus para ir na sua casa e Jesus está indo com ele à casa de Jairo. No meio do caminho, Jesus para atender essa mulher. Imagina o coração de Jairo. Eu imagino que Jairo deve ter pensado, imagino que ele não falou, mas pode ter pensado. Eu que fui atrás dele. Eu que encontrei Jesus. Eu que chamei ele para ir na minha casa, ele está indo comigo. Ele não veio aqui por causa dessa mulher, mas ele veio aqui porque eu chamei ele para ir na minha casa. Jairo precisou primeiro vivenciar o milagre na vida de uma outra pessoa, para depois ele vivenciar o milagre na sua casa. Primeiro, Jairo precisou ver o milagre acontecendo na vida de uma outra pessoa. Imagino eu se alegrar com aquilo. Que nada acontece por acaso. Nada. Precisou conviver com isso primeiro, do milagre acontecer na vida de outras pessoas, para que depois ele pudesse vivenciar isso na sua casa.
Creio eu, meu querido, se Jairo tivesse reclamado, murmurado, dizendo: Senhor, foi eu que te chamei, foi eu que te encontrei, o Senhor saiu na minha casa, deixa essa mulher de lado aí, vai primeiro na minha casa, depois só volte tendo essa mulher. Creio eu que o milagre não teria chegado à casa de Jairo. Mas primeiro, Jairo precisou vivenciar o milagre na vida de uma mulher, para depois vivenciar o milagre na sua casa. Imagina comigo, quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher já estava sofrendo. Muito. Muito. Aquela mulher também precisava daquele milagre. Talvez Jairo pudesse estar pensando: olha, por um acaso Jesus se encontrou com ela, porque Jesus estava indo na minha casa. Quero dizer para você que nada acontece por um acaso. Não por obra do acaso, não por mera coincidência, mas tudo que Jesus faz é na hora certa, no momento certo. Quero dizer para você nessa noite que você está ouvindo essa live, que não é obra do acaso, não é mera coincidência. Se você está me ouvindo nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus preparou esse momento, para que você pudesse estar aqui, ouvindo essas palavras, compartilhando com você desse momento sobre a vida de Jairo, sobre esse momento da vida dessa mulher, para que isso pudesse gerar no teu coração fé. Gerar fé de tamanha maneira que você pudesse abrir o seu coração e deixar ele trabalhar na sua vida, no teu coração, na tua família. Ele quer fazer isso, mas ele só vai fazer isso se você deixar. O texto diz que ele cura a mulher e diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, uma multidão te aperta, grande multidão está te apertando aqui. O Senhor pergunta para a gente: quem te tocou? E Jesus disse: alguém me tocou diferente. Não toque qualquer, não toque de qualquer maneira, que eu imagino que muitas pessoas deviam estar apertando ele, tocando em Jesus, as pessoas querendo tocar em Jesus, querendo de alguma forma atrair a sua atenção, mas ele diz: alguém me tocou diferente. No meio de uma grande multidão, uma mulher toca em Jesus de tal maneira que de Jesus sai poder. Quero dizer para você que existe uma maneira certa de tocar em Jesus, que não é de qualquer jeito, que não é da boca para fora, que para tocar em Jesus tem que tocar de coração. De coração. Como que é isso, pastor? É abrir o seu coração. É reconhecer a sua fragilidade. É reconhecer que você não é nada, que nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Nós precisamos de Jesus a cada dia, a cada instante da nossa vida. Aquela mulher, ao se aproximar de Jesus, estava dizendo isso: Senhor, ninguém pode fazer nada por mim, Senhor. O Senhor pode. O Senhor é a minha esperança. O Senhor pode mudar a minha vida. Ele pode mudar a sua vida, meu querido. Creia nisso. Creia. Que se você abrir o coração, assim como essa mulher, e tocar em Jesus com o seu coração, reconhecendo que Ele é o seu tudo, que Ele é o enviado de Deus para poder salvar a humanidade, que Ele é aquele que pode mudar a sua vida. Hoje você vai estar tocando em Jesus com o seu coração, assim como essa mulher. E você pode tocar o coração de Jesus hoje. Você pode tocar o seu coração. Pode tocar o coração de Jesus. Você pode tocar nele de uma maneira especial, com o teu coração. Quero dizer para você que está sendo tocado por ele agora, eu tenho certeza que você está. Esse toque do Espírito Santo que eu sinto aqui, eu tenho certeza que você sente esse toque do Espírito Santo aí onde você se encontra também. Eu tenho certeza disso. Que é ele te tocando, dando a você a certeza de que ele está do teu lado, que está te ouvindo, que está disposto a mudar a sua história. Eu tenho certeza disso também. Tenho certeza disso. Que você pode sentir o toque dele nessa noite. Que você pode ouvir a doce, suave voz do Espírito Santo de Deus a te chamar e dizer para você que está do teu lado aí, onde você se encontra aí agora. Em nome de Jesus. O texto diz que Jesus continua a sua caminhada. Ele
procura a mulher e continua sua caminhada com Jairo. E no meio do caminho, o texto diz que alguém chega para Jairo e diz: olha, por que você incomoda o mestre? A sua filhinha já morreu. Você consegue imaginar comigo a dor do pai ao receber essa notícia? Eu digo pai de uma maneira ampla, mas pode dizer também de uma mãe, de um filho, de uma filha, de alguém que perdeu um ente querido através dessa pandemia, através desse vírus, de alguém que perdeu o emprego, não sabe o que fazer, de alguém que, quem sabe, nessa semana foi diagnosticado com alguma enfermidade que o médico diz: olha, não tem cura, não tem jeito, procedimento difícil. Uma situação que você perdeu o controle sobre ela. Isso aconteceu com Jairo. E alguém chega para Jairo e diz: olha, por que você ainda incomoda o mestre? Sua filhinha morreu. Eu consigo, como pai, me colocar no lugar de Jairo e imaginar a dor no coração deste homem ao ouvir alguém dizer para ele: olha, sua filha morreu. Imagino eu que naquele momento o chão se abriu e Jairo perdeu o chão. A tristeza no coração daquele pai. Imagino eu as lágrimas rolando no seu rosto, porque era alguém que ele amava muito. Ele se dirige à sua filha chamando ela de filhinha. E somente alguém que tem muita intimidade para poder chamar alguém de filhinha, meu filhinho, meu paizinho, minha mãezinha, é alguém que tem muita intimidade. Quando Jairo diz: minha filhinha está à beira da morte, Jairo está demonstrando um carinho, intimidade para com a sua filha. E agora alguém diz: olha, ela morreu. Imagino as lágrimas rolando no seu rosto. E Jesus, como um pai, imagino Jesus olhando para lá, para Jairo, olhando dentro do seu coração e vendo a tristeza no coração daquele homem. Imagina onde você se encontra agora, Jesus olhando no teu coração. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, imagine Jesus olhando para você. Onde você se encontra aí agora, nessa situação. Imagine isso. Ele olhando para você. Olhando a sua dor, o seu sofrimento. Olhando as lágrimas rolando no seu rosto. E Jesus olhando para Jairo e dizendo para ele: não temas. Creia somente. Creia. Ao dizer isso, Jesus está dizendo para Jairo: creia que eu posso mudar. Creia que eu posso mudar essa situação, Jairo. Creia que eu posso trazer de volta a vida a sua filha. Creia, Jairo, que eu posso liberar uma palavra sobre aquela morte que está sobre a sua vida da sua filha, e a morte vai deixar a sua filha, e a vida vai voltar à sua filha. Sabe por quê, Jairo? Porque eu sou a própria vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água da vida. Aquele que beber dessa água nunca mais voltará a ter sede, porque essa água vai gerar nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ao dizer isso para Jairo, Jesus está dizendo para Jairo: eu sou a solução, Jairo. Não temas, não tenha medo. Ouça o Espírito Santo dizer para você nessa noite: olha, não temas, não temas. Eu estou contigo. Creia apenas que eu posso mudar a sua situação. Creia apenas. São as palavras de Jesus para Jairo. Imagino eu que ao dizer essas palavras para Jairo, a alegria volta ao coração de Jairo. E eles continuam a caminhada. E ao entrar na casa, ele vê o grande alvoroço e chama o pai, a mãe da menina, e os seus discípulos queridos entram e chama aquela menina pelo nome. Ouça o Espírito Santo chamar você nessa noite pelo teu nome. Ele diz para aquela menina: Talita cumi, eu te mando, levanta-te. Imagina ele dizer isso para você nessa noite. Imagina Jesus nessa noite olhando para você e dizer para essa situação que você se encontra hoje: olha, eu te mando. Enfermidade,
Saia deste corpo agora. Imagina Jesus dizendo para essa situação, essa crise que você se encontra neste momento, ó, crise financeira, crise espiritual, crise na família, eu te mando agora. Saia dessa casa, saia dessa família agora, saia. Eu imagino Jesus dizendo para você essas palavras: porta de emprego, se abra agora. Imagina Jesus dizendo essas palavras. E o texto diz que aquela menina que antes estivera morta, ela volta à vida. Sabe por quê? Foi liberado sobre ela uma palavra de alguém que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Você não está diante de qualquer pessoa. Você está diante do Filho de Deus, daquele que tem poder para mudar a sua história, sua vida. Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus. Ele pode mudar a sua vida nessa noite. Basta apenas que você creia, que você não tenha medo, que você acredite que Ele pode, que Ele quer mudar a sua história nessa noite. Em nome de Jesus.